E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Kablan. Eu sou o professor Kablan e nessa videoaula eu trago para vocês aqui a leitura e a correção da primeira sequência digital 2022 1101 H1101 Ciências Humanas. Vamos dar uma lida aqui e eu vou dar uma contribuição aí para vocês daquele jeitão, né, mano? Que é canal de matemática, mas a gente se vira aí nas outras disciplinas também. Então se você está chegando pela primeira vez, já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, beleza? Enquanto eu solto a vinheta. Então é isso, mano. Tô esperando você dar seu like aí pra gente começar aqui a fazer a correção, certo? Agora que você já deu seu like, vamos lá ler a primeira questão aqui, ó. Atividade 1. Observe a imagem abaixo. Monumento à amizade sírio-libanesa na cidade de São Paulo. Olha aí, o monumento aí. Amizade, né? Ó, muito bonita aí a estátua. Essa imagem, vamos lá, essa imagem do monumento à amizade sírio-libanesa contribui para a construção do conhecimento histórico, pois representa a integração entre povos ao longo da história do Brasil, a superioridade cultural dos dois povos na história do Brasil. Então aqui eu vou usar o método da eliminação, tá? Com certeza não tem nada de superioridade aqui não. O conflito travado entre dois povos na história do Brasil. Não conheço nenhum conflito entre os sírios e os libaneses aqui no Brasil. O poder econômico de grupos na história do Brasil. Opa, aqui eu já fiquei na dúvida, né? Que realmente os caras têm hospital, tem um monte de coisa aí. Esse povo aí, esse tem bastante dinheiro, hein? Então, o poder econômico desses grupos aí, tô na dúvida aqui. Potencial político manifestado por grupos na história do Brasil. Bom, aqui já não tem nada a ver com política, na minha opinião, né? Então, eu estou entre essas duas aí, ó. Integração entre povos ao longo da história do Brasil e o poder econômico de grupos na história do Brasil. Então, aqui para desempatar, eu vou então ficar de integração, né? Que os povos aí, os sírios libaneses aí vivem em paz aqui no nosso país. Então, eu vou de integração entre povos ao longo da história do Brasil, né? Aqui a gente recebe tudo, né? Italiano, pessoal aí da libanês, né? Então é isso, eu vou de integração e é isso, mano. Atividade 2, leia o texto aqui, ó. Primeira revolução industrial. A mecanização se estendeu do setor têxtil para a metalurgia, para os transportes, para a agricultura, para outros setores da economia. Diversos inventos revolucionaram as técnicas de produção e alteraram o sistema de poder econômico. A grande fonte de riqueza deslocou-se da atividade comercial para a industrial. Quem desenvolvesse a capacidade de produzir, passaria a ter liderança econômica no mundo. Com base nesse texto, a primeira revolução industrial promoveu a estabilidade das relações entre empresários e trabalhadores, a melhoria da renda do trabalhador, redução das desigualdades sociais, aumento da oferta de mercadorias nas sociedades, desenvolvimento da qualificação do trabalhador. Realmente, né, produziu-se muito. Então teve um aumento aí da oferta de mercadorias. 3. Leia o texto abaixo. Aliás, né, meu, vou deixar aqui pra você o meu Instagram, pra você ir lá seguir lá no Instagram, né, meu? Por enquanto ele tá fechado, mas logo eu deixo ele aberto lá pra todo mundo que quiser curiar lá. Fica à vontade, né? Não sou novela, mas pode me acompanhar aí, mano. Não tem problema não. Frei Kablan falou. Logo após a abolição da escravatura, uma das questões mais importantes e que foi definidora para garantir a manutenção do liberto como um indivíduo marginal e subalterno na pirâmide social foi a questão da terra. Não foi realizada reforma agrária e assim a grande maioria dos 700 mil libertos, a partir de 1888, diga-se de passagem, foi um dos últimos países a abolir a escravatura, né? Não teve acesso à terra, sendo esses forçados a sujeitarem-se aos salários baixos oferecidos pelos grandes proprietários. Em outras palavras, continuaram sendo explorados, né? Com base nesse texto, após a Lei Áurea 1888, a modificação da condição do trabalho dos ex-escravos ou ex-escravizados levou à colaboração do Estado para incentivar a agricultura dos negros, consolidação dos negros como pequenos produtores, continuidade das desigualdades sociais do período anterior à abolição. Com certeza, né, mano? Continuou tudo a mesma porcaria, até piorou até. Então continuou aqui, ó. É isso. A atividade 4, leia o texto aí. O consumismo é característico das sociedades modernas, capitalistas e da expansão da globalização.
Ele está inserido na denominada sociedade do consumo, onde ocorre o consumo massivo e desenfreado de bens e serviços que visa, sobretudo, o lucro das empresas e o desenvolvimento econômico. Essa postura consumista surgiu a partir da Revolução Industrial do século XVIII, de forma que os processos industriais possibilitaram o aumento da produção e, consequentemente, do consumo de produtos. O consumo excessivo leva ao acúmulo de objetos e ao excesso de lixo. Isso ocorre porque os processos de consumismo estimulam cada vez mais os consumidores a consumirem novamente. De acordo com esse texto, o consumismo está relacionado aos conflitos étnicos, críticos do modo de produção capitalista, estudos para melhorar a distribuição de renda, impactos ambientais nas sociedades contemporâneas, meios para garantir regimes políticos. Bom, é o impacto, né, mano? Você consome, gera mais lixo aí, gera então um impacto no meio ambiente. Atividade 5 aí, mano. Já se inscreveu lá no canal aqui, filho? Já deixou seu joinha, tudo bem? Então também segue lá no Instagram, por favor. Com a locomotiva, a noção de tempo contido em uma viagem foi alterada, dando mobilidade a uma sociedade econômica e culturalmente estamental. A revolução nas formas de condução encurtou distâncias, mas aumentou o tamanho do mundo. Em poucos anos podia-se viajar entre as cidades, que antes seria possível apenas experientes andarilhos, mesmo estando ambas no mesmo país. O crescimento da malha ferroviária ainda permitiu um maior contato entre as regiões centrais e periféricas, de forma que produtos e principalmente ideias circulassem com maior fluidez pelos diversos grupos sociais. Esse texto demonstra que o desenvolvimento tecnológico ocorrido nos séculos XIX promoveu a ampliação do consumo, estabilidade das relações, intensificação da circulação de informações no mundo, redução das desigualdades sociais, transformação na escolaridade. Então, está escrito no texto aqui, né, que as ideias chegavam mais rápido aqui, então eu vou de intensificação da circulação de informações no mundo. 6. A breve história do consumo. Olha aí, ó. Um monte de coisa e joga tudo no lixo, ó. A mesma comprou e jogou no lixo ali. Essa imagem destaca uma relação histórica entre o consumismo e a prática da reciclagem de resíduos, a produção de lixo nas sociedades. Com certeza, né? Quanto mais você consome, mais lixo você produz. 7. O que é indústria cultural? O conceito desenvolvido por Adorno e Horkheimer se refere à ideia de produção em massa, comum nas fábricas e indústrias, que passou a ser adaptada à produção artística. É uma nova concepção de se fazer arte e cultura, utilizando-se técnicas do sistema capitalista. Dessa maneira, músicas, filmes, espetáculos e outras obras são desenvolvidos sob a lógica da produção em massa. Há um pensamento dominante que passa a influenciar o modo como os artistas produzem e como os telespectadores consomem a cultura. Nesse conceito, um quadro ou uma música são reproduzidos de forma padronizada, mesmo que possuam cores e estilos diferentes. Segundo os autores, o objetivo da indústria cultural é o lucro e a manutenção do pensamento dominante. Assim, a cultura passa a ser uma massa de manobra da população que precisa ser mantida presa na ideologia dominante. Com base nesse texto, a expansão da indústria cultural na sociedade contemporânea se relaciona à queda no uso das tecnologias, à valorização das distintas tradições, à variedade de produtos, ao abandono das práticas agrícolas, ao estímulo ao consumismo. Contemporâneo se relaciona à queda no uso de tecnologias? Não. À valorização das distintas tradições? Não. À variedade de produtos? Não. Ao abandono das práticas agrícolas? Bom, só sobrou essa daí aqui, né? Por eliminação aí, ao estímulo e ao consumo. 8. Leia o texto abaixo. O modelo da família patriarcal no Brasil gerou uma forma específica de organização social, que teve grande implicação na nossa organização política. Trata-se do patronado político. Essas práticas que consistem em estender os domínios privados, o âmbito familiar, para a esfera pública, para os domínios da atividade política, têm suas raízes no patriarcalismo. Os autores que melhor estudaram este fenômeno no contexto da história do brasileira foram Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Raimundo Fauro. De acordo com esse texto, o patriarcalismo
no Brasil representou a estabilidade política promovida pelo meio privado, a representatividade política e orientação popular, a substituição dos governos por grupos privados, exercício político por meio de poderes paralelos, poder paralelo para solucionar problemas sociais. Bom, então vamos aqui, ó. Esse eu acho que não é, esse também não. Substituição dos governos por grupos privados. Patriarcalismo. Estabilidade política promovida pelo meio privado. Representatividade política de orientação popular. Não, orientação popular não. Substituição dos governos por grupos privados ou estabilidade política promovida pelo meio privado. Eu acredito que seja estabilidade política pelo meio privado, né? Tem a ver com os coronéis lá, eu acho, né? Vamos lá. 9. Leia o texto. Ao final do século XIX e durante uma grande parte do século XX, circulam jornais e revistas voltados aos negros. Os periódicos são fundados por associações dos mais diversos tipos, desde carnavalescas até literárias. As publicações começam com o intuito de discutir a vida da população negra em geral e promover assuntos interesses à época. Porém, esses periódicos acabaram se tornando meios de denúncia de atos praticados contra os negros, das dificuldades desse grupo no período pós-escravagista, da desigualdade social entre negros e brancos e das restrições sofridas em decorrência do preconceito racial. Esse texto, que faz referência à imprensa brasileira, demonstra que esse veículo de comunicação foi um instrumento de benefício econômico para os negros, defesa da superioridade cultural dos negros, dominação política pelos negros, extinção das desigualdades sobre os negros, mobilização pela cidadania dos negros. Então vamos de mobilização pela cidadania dos negros. 10. Leia o texto. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultam em atos bárbaros, ultrajaram a consciência da humanidade e que, advento de um mundo em que as mulheres e homens gozem de liberdades de palavra, de crença, de liberdade de viverem, a salvo do temor da necessidade, foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. Agora, portanto, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, esforce-se por meio do ensino e da educação por promover o respeito a esses direitos e liberdades. De acordo com esse texto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948, representa a aplicação de direitos paralelos no interior dos países, busca pelos direitos fundamentais dos indivíduos. Busca pelos direitos fundamentais, né? O direito à vida, etc. A atividade 11, leia o texto abaixo. Durante a Primeira República, com o crescimento das cidades, os negros se reúnem em associações de caráter cultural com o fim de manter suas tradições. É preciso lembrar que estas sempre estiveram regulamentadas e eram vigiadas de muito perto pela polícia. Afinal, era preciso manter a ordem que a República empregoava e os negros eram o elemento que mais apresentava perigo para provocar a desordem. Um exemplo claro disso é o registro obrigatório para os terreiros e casas de candomblé. Ainda assim, as cerimônias podiam ser interrompidas e dispersas pela polícia com violência. De acordo com esse texto, durante a Primeira República no Brasil, os negros dominaram culturalmente o país, estimularam golpes políticos, exigiram privilégios, lutaram pela sua cidadania, planejaram tomar o poder político. Acredito que eles tenham lutado pela sua cidadania aí. Planejaram tomar o poder político? Acredito que não. 12. Monumento aos japoneses na Praça dos Imigrantes, em Mogi das Cruzes. Olha aí, japonês. Essa imagem do monumento aos japoneses contribui para a construção do conhecimento histórico, pois representa a colaboração política representada por um grupo ao longo do tempo, crise social enfrentada por um grupo no Brasil ao longo do tempo, homenagem à força de trabalho representada por um grupo. Acredito que seja uma homenagem à força de trabalho. O pessoal lá no Mogi das Cruzes, eles são agricultores, né? Agricultores lá. Então vou de homenagem aqui, ó. Manifestar poder econômico, submissão, homenagem. 13. Em 2004, o fotógrafo Tuca Vieira capturou a imagem da favela de Paraisópolis encravada no abastado bairro do Morumbi, na capital paulista. A foto, que ostentava um prédio com uma piscina por andar, ao lado de barracos de alvenaria, correu o mundo e virou símbolo da desigualdade. O trabalho do fotógrafo Tuca Vieira, descrito nesse texto, evidenciou a desigualdade de acesso a atividades culturais, de oportunidade de trabalho entre diferentes classes sociais, né? Classe A e a classe D e E lá da comunidade.
E aí, mano, tá gostando da resolução aí? Então vai, mano, se inscreve aqui no canal e também, ó, segue lá no Instagram. Demorou? É nóis, não esquece também de ler aqui a descrição, hein, que tem sempre lá os links interessantes, inclusive com links para as apostilas aí que você precisa também fazer, né? No caso da segunda série do ensino médio, as apostilas são as mesmas do ano passado, então é só você, no caso do Aprender Sempre, é só você olhar aqui os links aqui na descrição, certo? O programa amplia pavimentação de estradas rurais na região. Lançado pelo governo do Paraná, o programa Estradas da Integração, coordenado pela Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, vem ampliando pavimentação de estradas rurais com pedras poliédricas em municípios da região do Campo Mourão, facilitando a vida de quem mora no campo. A oferta do serviço descrito nesse texto melhora a qualidade de vida no campo ao aumentar o fluxo migratório, contribuir com o escoamento da produção agrícola, contribuir com o escoamento, né? Com a estradinha melhorzinha, né? Dá para você escoar a produção ali de maneira rodoviária, né? Por caminhões, né? Deixa eu ver. Expandir a fronteira, fomentar o desenvolvimento, promover. É isso. 15. Leia o texto. O Brasil tem um longo histórico de conflitos fundiários, mas se engana quem pensa que isso se refere apenas à tensão entre proprietários e movimentos sociais. Desde a década de 1980, as primeiras disputas de terra se deram ainda no século XVI entre indígenas e portugueses. Desde então, a questão indígena tem sido acompanhada por uma série de complexidades e os conflitos no campo se mantêm. Com base nesse texto, atualmente os conflitos fundiários envolvendo os indígenas ocorrem devido à criação de leis que impedem a exploração da natureza, a distribuição de terras promovida pela reforma agrária, a expansão da fronteira agrícola no território nacional, ao desaparecimento de empregos nas atividades do campo, ao incentivo à produção extensiva na agricultura familiar. Bom, então os conflitos, né, tem a ver com as leis aí que impedem a exploração da natureza, né? Exploração assim por parte dos, por exemplo, dos mineradores, né? Esse tipo de coisa. Eu acredito que seja essa daqui, tá? Mas fiquei na dúvida aqui, confesso pra vocês. Tanto fiquei na dúvida que vou até mudar, velho. Ó, expansão da fronteira agrícola no território nacional. Os caras querem plantar coisa lá na terra dos índios lá, explorar também. Tem a mineração também, né, que a gente vê aí. Eu acredito que seja isso daí. Expansão da fronteira agrícola no território nacional. 16. Leia o texto. O número de favelas no Brasil dobrou nos últimos 10 anos, de acordo com os dados do IBGE. Entre 2010 e 2019, a quantidade de aglomerados subnormais, como favelas e palafitas, foi de 6 mil em 323 municípios para 13 mil em 743 cidades. Essas moradias são caracterizadas por um padrão urbanístico irregular e pela falta de saneamento básico. Então tá aí, ó. Favelas aqui, ó. Tá tudo concentrado aqui em São Paulo, ó. Sudeste. Né? Com base nesse texto e nesse mapa, a realidade brasileira quanto à questão das favelas é consequência da alta concentração industrial na região sudeste, da distribuição igualitária de renda, não, isso aqui não, com certeza, da expansão da fronteira agrícola para áreas urbanizadas, também acredito que não, da adequado planejamento, até parece, né, do lento processo de êxodo rural, não, então, no caso, ficou isso aqui, né. O pessoal vem para o Sudeste aí para trabalhar e chega aqui não tem emprego e fica morando nas comunidades. 17. Leia o texto abaixo. Qual o destino daquela peça de roupa velha no fundo do armário? Para onde vão trapos e pedaços de tecido que não têm mais uso? E as sobras de produção industrial da indústria têxtil? As consequências para o meio ambiente são devastadoras. A realidade da produção de lixo têxtil no mundo, descrita nesse texto, aponta para a importância da implantação de aterros sanitários, da diminuição da atuação das indústrias que fabricam, do aumento da venda de restos de tecido, do desenvolvimento da cidadania ambiental por meio da redução de consumo, do investimento no uso de recursos renováveis durante o processo produtivo. Bom, então aqui, ó, quando você compra uma roupa, invariavelmente você vai desfazer dela, seja passando por alguém, desenvolvendo reciclagem ou reutilização. A partir daí, a cadeia continua, porque você tem o processo de recolher essas peças, transformá-las, inseri-las no ciclo novamente. Hoje, normalmente ela vai para o aterro. Então, aponta para a importância da cidadania ambiental por meio da redução do consumo. Acho que é isso aqui. Redução do consumismo. Aumento da venda dos restos de tecido e peças de roupa para reciclagem. Diminuição da atuação das indústrias. Eu vou nessa aqui mesmo. 18. Leia o texto. Exemplo de resistência. Os jarruis são os exemplos de resistência. Por muito pouco
Essa etnia não foi extinta por depois de contato com o homem branco. A construção da BR-230, rodovia transamazônica, pelo regime militar brasileiro, que tinha como promessa levar o desenvolvimento para o norte do país, causou muita destruição, tanto para o meio ambiente quanto para os povos originários. Com 4.260 km de extensão, a BR-230 é a terceira maior rodovia do país, passando por 7 estados da Paraíba ao Amazonas. Durante a construção dessa obra, restaram apenas 6 na região. Muitos dos nossos parentes mais velhos morreram por conta de doenças, outros fugiram para a mata. Coordenador-geral da Associação do Povo Indígena. Após a reagruparem e construírem laços, buscaram refúgio nas aldeias de seus vizinhos, de etnia Tenharin. Até que, no final da década de 1990, a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, iniciou o processo de reconhecimento do território Jauí, né? Em outubro de 2004, foi assinado o decreto presidencial que homologou a terra indígena Jauí com 47 mil hectares. A estratégia de resistência territorial descrita nesse texto permitiu ao povo Jauí, né, apoiar as ações garimpeiros? Não, nada a ver. Desenvolver atividades ligadas ao agronegócio? Explorar recursos vegetais para a indústria? Nossa. Pertencer novamente à comunidade indígena, proteger seu modo de vida e sua cultura. Vamos aqui, ó. Estratégia de resistência territorial descrita nesse texto permitiu ao povo Jauí, né, proteger seu modo de vida aí. 19. O censo agropecuário, o latifúndio sobre a produção familiar desce. Em uma ponta, a área total dos estabelecimentos iguais ou maiores a 1.000 hectares aumentou 45% para 47%. Entre as últimas edições do censo, os latifúndios, como também são conhecidos, esses estabelecimentos aumentaram em quantidade e extensão. Eram 47 mil em 2006, ano da pesquisa anterior, e passaram para 51 mil em 2017. Além disso, ocupavam 150 mil hectares no passado contra 167 hectares mais recentes. Em outra ponta, a agricultura familiar, estabelecimentos que têm até 4 módulos fiscais, encolheu. Um módulo fiscal pode variar entre 5 a 100 hectares. Os dados do censo de 2017 apontam uma redução de 9% no número de áreas desta categoria em relação a 2006. Os dados representados nesse texto quantificam qual tipo de desigualdade social existente no espaço rural urbano. Concentração de terras. Atividade 20. Observe as imagens abaixo. O iceberg sumiu. Olha aí, ó. Derreteu, né? Isso aqui é o aquecimento global, né? Com certeza. A transformação geográfica retratada nessas imagens faz referência à diminuição dos níveis das águas dos oceanos, a intensificação do processo de aquecimento global. Com certeza derrete toda a geleira lá e já era. Todo mundo vai morrer afogado. 21 aí, ó. O movimento atua nas grandes capitais, inclusive, mano. Já se inscreveu aqui no canal? Ainda não? Então se inscreve aí, por favor, né, mano? Eu não tô te ajudando? Então você me ajuda como? Se inscrevendo, filho. Se inscrever no canal, deixando seu joinha aí. Se possível aí, deixar um salve aí nos comentários também, pra dar aquele engajamento, certo, mano? Compartilhar também esse vídeo com o pessoal da sua classe aí. E não só isso, né, velho? Dá uma explorada aqui no canal que tem mais de 1000 vídeos, mais de 1500 vídeos aqui pra você, mano. Então tem vídeo de tudo quanto é jeito aí, todos os assuntos possíveis e imagináveis. O que eu tô falando mesmo? Assim, voltando. Deixar o Instagram aqui também, né? Se quiser tá seguindo lá, ó. Fica à vontade. O movimento atua nas grandes capitais do país, onde organiza trabalhadores urbanos na luta por teto. As ações consistem em ocupar imóveis que se encontram em situação de irregularidade com o intuito de mobilizar e pressionar as autoridades pela desapropriação desses imóveis. A desapropriação ocorre quando a justiça pública considera que uma propriedade de terra está irregular e, por isso, o proprietário perde o direito de propriedade sobre a terra. A proposta de reconfiguração do espaço geográfico descrita nesse texto representa a luta de qual movimento social brasileiro? Movimento da luta nos bairros, movimento dos atingidos por barragem, movimento dos trabalhadores rurais sem terra, movimento dos trabalhadores sem teto, movimento passe livre. Então aqui está falando de teto, ó, luta por teto, né? Então aqui é trabalhador sem teto, MTST. Esse aqui atua nas cidades, né? Imóveis. Olha aí na 22, leia o texto. A ONG Hung Forward, sei lá, começou seu trabalho na Guatemala em 2009 com o objetivo de ajudar as comunidades de baixa renda a construir um futuro melhor. Este futuro tem como base o acesso à educação e como necessidade a construção de escolas.
Para construir essas escolas, a ONG e as comunidades rurais do país acabaram ajudando a resolver outro problema: a enorme quantidade de resíduos que não tinham uma destinação adequada. Com garrafas plásticas e outros materiais, já foram erguidas 116 escolas. As comunidades que querem construir uma escola se inscrevem no projeto e ficam responsáveis pela coleta de pelo menos 6.500 garrafas plásticas e outros resíduos. A atividade desenvolvida pela ONG e descrita nesse texto colabora para a cidadania ambiental por meio da produção de bens, da reciclagem de resíduos sólidos, né? Com certeza, está reciclando as garrafas, né? Na 23, leia o texto abaixo. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, de Porto Alegre, julgou 2 recursos sobre os direitos territoriais da comunidade quilombola Invernada Paiol, de Telha, que fica na reserva do Iguaçu. Um deles diz respeito ao pedido de reintegração de posse que ameaçava a comunidade de despejo, que foi suspendido. Outro concedido obriga o Estado brasileiro a destinar recursos ao INCRA para a aquisição de áreas do quilombo que já tem um decreto de desapropriação assinado. O Paiol de Telha é o primeiro e único quilombo titulado do Paraná. Processo que começou em 2004. Em 2014, o INCRA reconheceu o direito à titulação da totalidade do território. As famílias da comunidade, estimadas entre 300 e 400, lutam pela totalidade da titulação. Com base nesse texto aí, o processo territorial que envolve a comunidade quilombola Paiol da Telha tem relação com concessão de terras ao capital privado. Então já vamos riscando aqui, que esse aqui que eu acho que não é. Definição de território como uma área de preservação permanente. Acho que não. Demarcação de uma unidade de reserva extrativista nessa área. Não sei. Luta desse povo para proteger sua ancestralidade por meio do território. Política de distribuição de terras instituída pela reforma agrária. Não, com certeza não. Então vamos de luta, né? Luta do povo aí para manter sua esquema aí. Agora que eu percebi que tá bem lento aqui, né? Tá até travando ali o computador, ó. Não sei o que tá acontecendo não, mas vamos ver. Espero que dê tudo certo. Olha aí na 24 o que você tem aqui, ó. Observe os mapas abaixo. Atendimento urbano de água. Atendimento urbano de esgoto. Olha aí. Tá certo. O que é isso aqui? Mais de 70%, ó. Sudeste, ó. Água tem quase em todo lugar, né? De acordo com esses mapas aí, o saneamento básico no Brasil alcançou universalização no sul e sudeste em relação à coleta de esgoto. É, só no sul. Só no sudeste, né? No sudeste. Aponta a melhor situação do abastecimento de água na região nordeste? Não. Apresenta distribuição desigual no tratamento de esgoto no espaço urbano? Não. Atende de maneira semelhante os estados em relação a serviços de água e esgoto? Não. Atingiu maiores percentuais de acesso à água e esgoto na região norte do país? Não. Então vamos aqui, né? Sul e sudeste em relação à coleta de esgoto. Olha aí. Coleta de esgoto tá aqui. Sul e sudeste, é. É isso, né? Não, pior que não, né? Aqui, ó. Coleta de esgoto. É só aqui atendimento urbano aqui, ó. No sudeste. Então ficou difícil agora. De acordo com esses mapas, o saneamento básico no Brasil alcançou universalização no sul e sudeste em relação à coleta de esgoto. Aponta a melhor situação de abastecimento de água na região nordeste. Apresenta distribuição desigual no tratamento de esgoto no espaço urbano. É isso. Desigual. Espaço urbano aí. Na 25, vamos de ler o texto abaixo de novo, né, mano? Aproveita e se inscreve aí, deixa o seu joinha, que isso aqui é cansativo pra caramba. Um monte de texto aqui, essa questão tudo grande. O novo paradigma tecnológico trouxe novas exigências quanto aos atributos dos trabalhadores e requer maior reparo de educação permanentes para os desempenhos funções que estão em constante mudança. Este novo paradigma, surgido a partir do emprego de novas tecnologias organizacionais e da automação, é uma característica dos dias atuais. Sem dúvida, este novo modelo está associado à aceleração da evolução e mudanças dos métodos de trabalho, pressionados pela necessidade de novos produtos e de se imprimir qualidade até mesmo como requisito de sobrevivência. O Brasil saiu 2 décadas perdidas em termos de sua inserção no mercado global. No ano de 1990, o marco definitivo da política de substituição de importações que deu lugar à política de competitividade industrial. O processo de inserção tecnológica e competitividade industrial descrito nesse texto tem como consequência para os países em desenvolvimento a ampliação do processo de estatização. Não, pelo contrário, né? Estão privatizando tudo aí.
Eliminação das dependências tecnológicas com economias desenvolvidas? Não. A gente depende tecnologicamente dos outros. A redução do acesso às redes informacionais? Aumento do desemprego estrutural? Fim das desigualdades econômicas? Não. Redução do acesso às redes informacionais. Não, aumentou no caso, né? Então aqui só sobrou essa daqui mesmo. Aumento do desemprego. Olha aí, finalmente, parabéns para você que chegou ao fim dessa sequência digital. Então, se você gostou, já deixa o seu like. Se você não gostou também, deixa o like também, porque é importante deixar o like, certo, mano? Comenta aí qualquer crítica, qualquer sugestão, você deixa aí nos comentários. Não esquece de olhar os links aqui na descrição do vídeo. Demorou? É nóis, Queiroz. Até o próximo vídeo. Tchau.